palavra está com a secretária para verificar e declarar a presença dos vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declara a presença das vereadoras Gido Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta. Dos vereadores Cássio Kottke, Irineu Macuco, Omar Pichete, Wagner Wolff e Walter Pchibitoski. E falta justificada de Alana Feijão. Havendo quórum para a deliberação das matérias constantes na ordem do dia, declaro aberta a 19ª sessão ordinária, referente à segunda sessão legislativa da 39ª legislatura da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Novamente, a palavra está com a secretária para informar as matérias desta sessão. Senhor presidente, na ordem do dia desta sessão teremos projeto de resolução número 1 de 2026 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Legislativo número 20 de 2026 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 26 de 2026 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Executivo 27 de 2026 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Executivo 28 de 2026 em primeira discussão e votação, requerimento, indicações e moções. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram nessa Casa de Leis. Em 19 de junho de 2026, ofício 327 de 2026, ao senhor Walter Pchibitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Nesta, senhor presidente, reportamos aos requerimentos e indicações encaminhadas a esse Poder Executivo por meio do ofício 64 de 2026. Informamos a vossa senhoria o que eu segue. Requerimento 56 de 2026. De acordo com as informações prestadas pelo Departamento de Patrimônio, o imóvel encontra-se registrado como propriedade do município de São Mateus do Sul, conforme a matrícula 12073 do RGI. Informamos ainda que o referido imóvel esteve até recentemente sendo utilizado como clube de mães, contudo, segundo informações repassadas pela Secretaria de Assistente Social, o imóvel não está sendo mais utilizado para essa finalidade. Encontra-se atualmente desocupado. A possibilidade de construção de uma praça pública será objeto de estudo pela administração municipal. Requerimento 57 de 2026. Requerimento 58 de 2026, indicações 72, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 73, 74 e 83, todas estão na secretaria para leitura. Na oportunidade, apresento nossos protestos de elevada estima e distintas considerações. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardenha, prefeita municipal. Emenda substitutiva número 1 de 2026, do projeto de resolução 1 de 2026. Altera o parágrafo 2º do artigo 186 do projeto de resolução número 1 de 2026, que altera o regimento interno da Câmara Municipal de São Mateus do Sul e das outras providências. Sala das Sessões, 23 de junho de 2026. Walter Pchibitoski, Cássio Kottke, Gido Celedo e Jussara Ferraz. Encaminho os ofícios e as matérias recebidas por esta Casa para os departamentos competentes. Iniciamos assim, então, a ordem do dia, onde a palavra está com a secretária para anunciar o requerimento de extrema urgência a ser deliberado pelo plenário. Requerimento 70 de 2026, autoria mesa diretora. Requer que a emenda substitutiva número 1 ao projeto de resolução número 1 de 2026 passe a tramitar sobre o regime de extrema urgência. Além disso, em conformidade com as disposições do regime interno dessa Casa de Leis, requer a dispensa dos interstícios e prazos regimentais remanescentes com a consequente inclusão da referida matéria na ordem do dia da presente 19ª sessão ordinária para discussão e votação. O requerimento 70/2026 está para discussão, está para votação. Está concluída a votação.
Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos à próxima matéria. Emenda substitutiva número 1 de 2026 ao projeto de resolução número 1 de 2026, de autoria de mesa diretora. Emenda altera o regimento interno da Câmara Municipal de São Mateus do Sul e das outras providências. A emenda substitutiva número 1 de 2026 ao projeto de resolução número 1 de 2026 está em discussão e votação única. Está em discussão. Está para a votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. A palavra está com a secretária. Projeto de resolução número 1 de 2026. Autoria, mesa diretora. Emenda altera o regimento interno da Câmara Municipal de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de resolução número 1 de 2026, em sua segunda discussão e votação, está para discussão, está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. A palavra está com a secretária. Requerimento 71 de 2026. Autoria Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Emenda requer a redução de interstício regimental para realizar a votação da redação final número 1 de 2026 do projeto de resolução número 1 de 2026, ainda na presente sessão ordinária, em conformidade com o artigo 166 do Regimento Interno. Requerimento 71, 2026, está para discussão, está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. A palavra está com a secretária. Redação final número 1 de 2026 ao projeto de resolução número 1 de 2026. Autoria Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Altera o regimento interno da Câmara Municipal de São Mateus do Sul e das outras providências. A redação final número 1 de 2026 ao projeto de resolução número 1 de 2026 está em discussão e votação única. Está posta para discussão. Está para votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Assim, passamos ao projeto de lei do Legislativo 20/2026. Projeto de lei do Legislativo 20 de 2026, de autoria de Walter Pchivitoski e Jussara Ferraz. Dispõe sobre a criação do hotel social para homens e mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social ou abandono familiar no município de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de lei do Legislativo número 20, 2026, está para discussão, conforme citei na votação anterior. Acredito que as minhas palavras também são as palavras da vereadora Jussara, e chancelado por todos os vereadores que votaram pela unanimidade já na primeira votação, onde foi apresentado, então, a essa casa, o projeto de lei 28/2026, que institui o programa Hotel Social no município de São Mateus do Sul. Essa proposta nasceu de uma realidade que não podemos ignorar, onde o CREAS registra, em média, entre 30 a 35 boletins de ocorrência por mês relacionados à violência doméstica. São vítimas homens, mulheres, crianças, adolescentes e idosos, que muitas vezes precisam deixar suas residências de forma imediata, sem ter para onde ir. Os mecanismos que temos hoje, como o auxílio aluguel social, são insuficientes para a urgência desses casos, pois podem levar até 30 dias para serem deferidos. Nesse tempo, muitas vítimas são forçadas a retornar ao ambiente de violência. O programa Hotel Social resolve isso de uma forma prática,
utilizando vagas na rede hoteleira parceira, garantindo abrigo imediato, seguro, discreto e digno, com higiene, alimentação, privacidade e suporte psicológico, jurídico e ainda social. O acolhimento tem duração de até 15 dias, prorrogáveis mediante parecer técnico da assistência social. Diferentemente dos abrigos tradicionais, os hotéis conveniados oferecem anonimato, dificultando que agressores localizem as vítimas. O programa ainda movimenta a economia local por meio das parcerias com o setor hoteleiro. Por essas razões, mais uma vez, pedimos o apoio e o voto dos senhores vereadores para aprovação em segunda votação. Está para a votação o projeto de lei do Legislativo 20/2026. Está concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Novamente, a palavra está com a secretária. Projeto de lei do Executivo 26 de 2026. Poder Executivo. Institui o Programa de Desenvolvimento de Habilidades Socioemocionais, fortalecendo emoções, valorizando pessoas, destinando aos profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de lei do Executivo 26/2026 em sua primeira discussão e votação. Está para discussão, está para a votação. Está concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, na justificativa de voto, inscrito para fazer uso da palavra, vereador Wagner. Vereador. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, desejo uma boa noite a Vossa Excelência, na sua pessoa. Eu cumprimento aqui minhas colegas vereadoras, meus colegas vereadores e servidores aqui da Câmara Municipal. Uma saudação especial à população que se faz presente. Hoje vejo muitos amigos aqui. Júlio Nesgoda, um amigo muito especial. Somos o professor Evaldo. Um amigo muito próximo também, seu José Evelyn, presidente da Associação de Moradores lá da Vila Americana, que é o bairro que eu tenho um carinho absolutamente especial por ter crescido lá, por ter passado toda a minha infância e juventude lá. A Terezinha, né, querida amiga também, mãe de um dos meus grandes amigos, que é o Marquinhos de infância. Né, toda a comunidade que se faz presente aqui, vejo a imprensa presente também. Uma saudação muito especial à nossa secretária municipal de Educação, a Cibele, que está junto com o seu servidor aqui também. Né, enfim, toda a população que se faz presente, o amigo Esaú está aqui também, né, todo mundo que está presente, e em especial também as pessoas que nos assistem de casa. Eu deixei para discutir esse projeto de lei, para fazer a justificativa de voto aqui. Primeiro, para parabenizar a Cibele, né, acho que o presidente foi muito oportuno ao falar, né, que é uma secretária que sempre recebe a todos os vereadores, sempre dá todas as explicações que a gente precisa. Faço questão de destacar isso porque a pasta de educação é uma pasta absolutamente difícil de se administrar, né? Eu fui muito próximo durante a gestão do meu amigo ex-vereador, o ex-secretário municipal de educação também, Jorge Manfroni, e vi os desafios que é você administrar uma pasta que tem o maior número de servidores do município, né? E tem um grande orçamento, é o maior orçamento do município, esse ano aí estimado em quase 82 milhões de reais a gestão, e a senhora faz isso com pouquíssimos servidores comissionados, né? Salvo engano, são apenas 3 servidores, que eu lembro do organograma ali, né? São poucos, 2. É muito pouco, né? E eu faço questão de ressaltar isso, Cibele, porque em contrapartida você pega, por exemplo, a pasta da Secretaria Municipal de Saúde, que tem 9 servidores em comissão, né? Com um orçamento, quantos? 1 só? Então, é pouquíssimo, né? Então é por isso que torna a gestão ainda de maior reconhecimento, né? Porque a gente sabe que a senhora tem uma disposição especial para escutar aqui as críticas construtivas da Câmara, porque sabe que esse é o caminho para a gente melhorar o município, né? E eu não consigo não falar sobre isso, fazer essa comparação com a Secretaria Municipal de Saúde, que é alvo constante de muitas reclamações da população.
tem um orçamento grande também, mas tem 9 cargos em comissão à disposição, né? Então deveria ser muito mais fácil de fazer gestão, e não é, porque é uma secretaria que eu vejo que ainda se recusa a enxergar os problemas que a gente tem no município. E eu reconheço a senhora aqui, porque o primeiro passo para se resolver um problema é reconhecer que ele existe, né? E o que a senhora falou é precisamente o que acontece na nossa cidade. Os professores realmente têm ficado doentes, né? Nas visitas que eu tenho feito, essa é uma das perguntas que eu faço com relação a como que os professores estão se sentindo no ambiente de trabalho, né? E a gente sabe que não é uma culpa da secretaria ou da gestão nesse quesito, mas fato é que a gente tem que resolver esses problemas, e eu não consigo não falar sobre isso nesse projeto de lei, porque sim, eu acho que a gente tem uma legislação estruturada para ter esse cuidado especial com a saúde mental dos nossos professores é fundamental. Mas a gente também tem que olhar a raiz desses problemas, né? Porque nós temos muitos problemas nascem, por exemplo, com as condições de trabalho, com as condições em sala de aula, a questão dos professores de apoio. O vereador Pichetti foi muito preciso aqui, né? Eu já tive essa conversa com a senhora e sei que a senhora está trabalhando com essa equipe para resolver, mas há um problema muito grande que nós vamos ter que discutir no Plano Municipal de Educação, que é o ensino para as crianças com neurodivergências, né? E a gente precisa, antes de tudo, preparar a rede municipal de ensino, sejam os professores para receber esses alunos, mas também a estrutura física das nossas escolas, né? Porque tudo isso afeta o ambiente de trabalho para os nossos professores, né? Então, acho que esse é um debate muito sincero que a gente tem que ter, mas jamais deixarei de votar a favorável a um projeto de lei, porque tenta, pelo menos, inicia essa discussão, né? E a gente vai aprofundar isso nas próximas semanas, nos próximos meses, para quando a gente chegar na discussão do Plano Municipal de Educação, a gente realmente tem um plano para seguir, né? Fiz questão de reconhecer, eu hoje sou presidente da Comissão de Educação e Saúde aqui da Câmara Municipal, e fiz o voto de relatório do plano de avaliação, do relatório de monitoramento e avaliação. Fiz questão de reconhecer publicamente, expressamente no meu voto, os avanços que teve na educação pública do nosso município, os índices de alfabetização que a senhora e sua equipe têm atingido no município, né, durante esse período, né? Mas também fizemos os apontamentos, junto com a vereadora Marta e a vereadora Jussara, daquilo que a gente entende que a gente precisa evoluir, principalmente as metas que a gente não cumpriu, mas a gente fez um destaque muito especial para essa questão da estrutura de ensino para as crianças com neurodivergência. Essa é uma preocupação muito grande, é um problema mundial, né, mas que a gente tem que enfrentar aqui em âmbito local. Mas faço questão de reconhecer isso e também destacar um ponto, porque foi um tema que eu abordei na última semana, que é um problema da nossa sociedade brasileira, né? Eu vejo que muitos pais, eles acham que a educação é um papel apenas da escola, e não é. Quando você olha para a Constituição Federal, você olha para o texto da Constituição Federal, ele fala que a educação é um dever da família. Ele usa primeiro a palavra da família, para depois falar do Estado. Porque as pessoas, tem muitos pais que eu vejo que não educam os filhos em casa, mandam eles para a escola com vários problemas culturais, com indisciplina, não respeitar a ordem dos professores, porque já não respeitam a ordem em casa, e acham que a escola vai ter que resolver todos esses problemas, e não. A gente precisa evoluir enquanto sociedade, e essa é uma discussão que a gente necessariamente tem que ter também, do papel da família na criação, na educação desses filhos. Porque não adianta a gente deixar todos esses problemas para os nossos professores resolver, né? Então, esse é um tema que a gente tem que ter enquanto sociedade, e, inclusive, eu acho que no Plano Municipal de Educação, a gente tem que trazer uma forma de corrigir mais as famílias, de auxiliar as famílias, para que elas também estejam preparadas para educar seus filhos em casa. Mas eu deixo aqui meu reconhecimento público pelos avanços da secretária, pela sua sempre cordialidade em nos receber na secretaria. Acredito que vamos ter muitas visitas esse ano justamente para discutir esses temas, né? Mas só manifesto que votei favorável, porque sei que esse é o início dessas discussões, né? E sei que isso vai ajudar muito, principalmente para estruturar a nossa rede municipal de ensino. Obrigado. Obrigado, vereador. Também inscrito para fazer uso da palavra, vereador Omar Pichetti. Vereador. Boa noite, senhores vereadores, demais pessoas aqui presentes, nossa secretária de Educação, Cibele, agente político do nosso município. Na nossa sessão ordinária, primeira vez que estou fazendo a fala agora, eu queria deixar aqui um reconhecimento público do pensamento do vereador Pichetti, do mandato do vereador Pichetti, mas do pensamento da família Pichetti. Nós, no plenário, hoje, nós temos um dos melhores oradores que eu já vi
falar dentro do plenário da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, nosso ex-vereador José Evelyn. A fala é uma ferramenta do vereador. O plenário é uma das principais armas que o vereador tem para expor as necessidades do município, as necessidades do Paraná, a necessidade do Brasil. Lá tem uma coisa chamada tribuna livre. Essa tribuna livre lhe dá a permissão e te dá a obrigação de você falar sem medo do que está falando. Falar das suas convicções, dos seus pensamentos, ser contrário ao que a maioria pensa, ser contrário do que a ditadura de muitos executivos pensam. E nós tivemos grandes vereadores no nosso município, grandes oradores no nosso município. E um deles foi o meu pai, Miguel Pichete. Mas a família Pichete reconhece que o senhor José Evelyn foi um dos melhores oradores que eu já vi falar dentro do plenário. Argus Fayad, ex-vereador, ex-prefeito municipal, foi um excelente orador. Geraldo Schreider aprendeu muito de tanto apanhar do meu pai nos debates políticos que eram necessários na época. E tantos outros que já passaram nesse legislativo. Então, em nome da minha mãe, em nome da minha família, pela amizade que o senhor sempre teve ao ex-vereador Miguel, que é o principal motivo que está aqui. E, vereador Wagner, o senhor que faz no seu dia a dia sua fala, e eu fico muito emocionado quando o senhor fala da sua mãe. O senhor está aqui, o senhor é o que é formado, tem dentro da sociedade são matoense um reconhecimento, porque o senhor tem uma rainha, tem uma pessoa que te fez crescer, virar homem. E eu estou na política por um sobrenome. Mas a grande estrutura familiar que me fez estar aqui até agora é a minha velha mãe. E falando da minha velha mãe, eu diria, senhor José Evelyn, que o senhor não fique triste comigo ao falar, a dona Terezinha, minha mãe, mereciam ganhar troféu no presente de aniversário de casamento. Porque aguentar o Evelyn e o Miguel Pichete não foi fácil dentro da vida política. E quem mais sofre dentro da vida política é a família. É as pessoas que estão mais próximo do político. Tenho certeza absoluta que a minha vida pública prejudicou meus filhos, prejudicou as pessoas que estão em volta de mim, mas faz parte do jogo. E a gente só entra por um propósito. E esse propósito, Evelyn, você que é amigo há muito tempo, o Clóvis de Stefano, que tem a estrutura familiar também muito próxima da minha, eu vou terminar dia 31 de dezembro, do último dia do mandato, sabendo e tendo certeza que deixei vivo o nome do meu pai aqui e tenho certeza que cumpri todas as promessas que eu fiz, porque eu consigo falar do plenário olhando no olho. Eu consigo falar com as pessoas olhando no olho, porque nunca fiquei envergonhado do meu trabalho como vereador. E o senhor sempre foi um exemplo de oratória por meu mandato. Obrigado pela sua presença. Cibele, eu acho que a modernização da educação e do trato que a gente tem de fazer com o nosso funcionário público começa com iniciativas como essa que a senhora está fazendo. O vereador Wagner foi muito claro e falou muito bem o que ele pensa da Secretaria de Educação como um todo. Eu também penso dessa maneira como o vereador Wagner pensa. Só que nós temos de fazer atitudes cada vez mais rápidas e mais necessárias para compensar o nosso professor e dar estrutura para o nosso professor para dar continuidade a essa excelência de trabalho que fazem. Não são todos, e a gente sabe. A pandemia demonstrou, principalmente no sistema de educação, como é a ineficiência hoje da educação dentro da casa de uma boa parte da população. As crianças do CEMEI,
elas chegaram com idade maior avançada, ainda usando fralda. As crianças que ficaram dentro de casa não voltaram com o mesmo nível de sociedade, de convivência com as pessoas depois da pandemia. E nós estamos sofrendo até hoje essa dificuldade. O aprendizado pedagógico das crianças é menor depois da pandemia, as crianças que enfrentaram a pandemia. Isso mostra que a estrutura familiar de nossos paranaenses, nossos brasileiros e nossos samatuenses está com muita mais dificuldade no dia a dia. E o professor virou uma compensação dessa deficiência do dia a dia. Evelyn, eu sempre penso e sempre pensei que nós não devíamos ter Secretaria de Educação. Nós tínhamos que ter Secretaria de Ensinamento. Ensinar. A educação tinha vindo do propósito de casa. A educação tinha de vir dos propósitos dentro da rede familiar, dentro dos pilares familiares. Eu me recordo, na minha infância, o tamanho da nossa menininha de verde ali, se eu chegasse visita em casa, nós fosse atender a porta, nós tínhamos que chamar pai e mãe. Nós se recolhíamos, nós voltávamos quando o pai e a mãe autorizavam. Quando chegava alguém para comer em casa, uma visita, a visita sentava, o pai sentava ao lado, e os filhos só vinham quando o pai autorizava. Não tinha grito, não tinha tapa, só tinha olhar, respeito. E o que acontece hoje no dia a dia? Minha mãe nunca perguntou o que você quer comer hoje. Você come o que tem. Eu, infelizmente, perguntava para meus filhos, o que você quer comer hoje? A modernidade chegou, a visualização, a TV, a comida nova. Chegou e nós brasileiros, não soubemos acompanhar essa evolução. E ficou tudo para o professor. É por isso que nós estamos com esse grande problema. Então, a Secretaria de Educação tem, sim, dar esse apoio, a Prefeitura total tem que dar esse apoio, e nós temos de mostrar que, de fato e de direito, a prioridade nossa dentro do sistema público é a educação e saúde. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Também para fazer uso da palavra, vereador Cássio Kotrick. Vereador. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, uma boa noite a todos, toda a equipe dessa casa, vereadores e vereadoras, aqueles que aqui se fazem presente, ex-vereador José Evelyn. Quem vereador, sempre vereador, né, José? A gente sabe que, mesmo não estando na vereança, as demandas sempre chegam porque você é um líder, né, e um representante do nosso município. Também gostaria aqui de saudar a presença do nosso amigo Esaú, a nossa secretária de Educação e sua equipe, todo o pessoal do tradicionalismo que está aí hoje com nós, a Marilda, grande amiga nossa, o Hugo, o Ednei, da RDX, o Brasil também está presente aí com nós hoje, um abraço. E quando a gente fala de educação, nós não podemos, né, passar pano na questão do ensino e da educação que os nossos alunos trazem de casa. E é ali que é a essência, né, para o aluno chegar embasado e alinhado com a educação do nosso município. Sabemos da dificuldade, Cibele, acompanhamos no dia a dia, né, durante a semana. Eu gosto de sempre estar presente no nosso ICMEIs, nas escolas do município. E, infelizmente, quando se trata da educação, o município, o próprio governo do estado, ele tenta fazer o máximo para dar estrutura, a questão é mochila, é uniforme, é alimentação. Nós aí estamos para levar a estrutura, né, levar os requerimentos, as indicações para o executivo manter, né, um espaço de qualidade, mas infelizmente às vezes não conseguimos, né, aí 100% de tudo para dar o melhor para os nossos professores. E a gente sabe que no dia a dia os nossos professores eles se reinventam, tentando realmente trazer a questão da... Agora me fugiu a
a palavra, de prender a atenção dos alunos. Porque hoje em dia, com inovação, com tecnologia, com os celulares, a gente sabe da dificuldade aí que até os pais enfrentam nas casas e acabam cedendo, né, um celular na mão de uma criança, o computador, o videogame, e isso atrapalha. Atrapalha porque acabamos deixando as nossas crianças dominarem o tempo, né, ficam, às vezes, sem limite para as telas, e aonde que reflete isso? Com os professores que acabam, né, não se sentindo bem na questão do dia a dia e tendo o controle dos alunos dentro da sala. Então, acho que tem que ser aí feito um trabalho conjunto. Essa questão aí das habilidades socioemocionais para os nossos professores é excelente, mas também não apenas para eles, né, mas uma reeducação para os nossos pais, para os pais dos nossos alunos. Parabenizo a nossa secretária pelo trabalho. Sabemos que a equipe é pequena, mas o teu trabalho está aparecendo cada dia mais. Se depender de nós aqui, estamos todos favoráveis a fazer com que aumente essa equipe e aumente os recursos para a Secretaria de Educação. Não é fácil, mas eu acho que é a nossa obrigação aqui reforçar essa secretaria. Muito obrigado. Antes de passar para o próximo projeto, também registrar a presença do servidor Fernando Bueno, Fernando Ducati Bueno, para ser mais preciso, né? Seja bem-vindo. A palavra está com a secretária para deliberarmos, então, o próximo projeto de lei. Projeto de Lei do Executivo 27 de 2026. Dispõe sobre o procedimento de reconhecimento de dívida no âmbito de administração pública direta e indireta do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de Lei do Executivo 27 de 2026 está em primeira discussão e votação, está para discussão, está para a votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos ao próximo projeto. Projeto de Lei do Executivo 28 de 2026. Destina o imóvel público municipal para a construção da sede própria da Câmara Municipal de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de Lei do Executivo 28 de 2026 está em discussão, está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Encerramos, então, as votações nos projetos de leis. Passamos aos requerimentos e a palavra está com a secretária. Requerimento 68 de 2026, de autoria de Walter Chivitoski. Requer a mesa diretora, após aprovação em plenário, nos termos do artigo 125, 6º do Regimento Interno, que seja registrada em ata o voto de pesar pelo falecimento da senhora Erundina de Fátima Ferreira, ocorrido em 21 de junho de 2026, aos 65 anos de idade. O requerimento 68 de 2026 está na Câmara, na Secretaria da Câmara, caso os demais vereadores queiram assinar. E a presidência, então, acata o requerimento 68 de 2026. Passamos ao requerimento 69 de 2026. Requerimento 69 de 2026, de autoria de Cássio Kottke, Gido Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macu, Comar Pichete, Wagner Wolff e Alana Feijó. Requer a presença da secretária municipal de assistência social, senhora Mariana Silvestre, e do secretário municipal de saúde, Rafael Voitkin, em sessão da Câmara Municipal para apresentação dos trabalhos, planejamento, metas e ações das respectivas secretarias. Requerimento 69 de 2026 está para discussão, está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, assim seguimos com as indicações.
Indicação 113 de 2026, de autoria de Cássio Kotic, Gido Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Walter Pchivitoski e Omar Pichetti, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal para que solicite à Secretaria do Estado de Segurança Pública a remoção dos veículos apreendidos que se encontram depositados em frente à Delegacia da Polícia Civil em São Mateus do Sul. Indicação 113, 2026, está para discussão, está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Justificativa de voto, vereador Cássio. Vereador, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Essa indicação eu trouxe, aí teve há um tempo atrás, o Wagner também havia solicitado, na época essa casa enviou, né, uma indicação, foi resolvido, porém, se você passar hoje ali pela nossa delegacia, pela Polícia Civil, mais uma vez a gente vai ver que está cheio de carro, né? Tem até carro com o Batman lá em cima e nós temos que dar um jeito de viabilizar e tirar essas... O circo foi embora, o carro ficou. Mas vamos dar um jeito aí e pedir, né, reivindicar, porque é preciso, os comerciantes ali estão nesse estado de estacionamento, já tem poucas vagas e ainda... esses carros ali, né, apreendidos, se está apreendido, que derem, né, então, destine que tem um pátio para que fique esses carros. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, secretário. Indicação 114 de 2026, de autoria de Cássio Kotic, Gido Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Walter Pchivitoski e Omar Pichetti, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício à mesa diretora dessa Casa Legislativa, sugerindo o convite à nova diretoria da Associação de Moradores da Vila Amaral para participarem da sessão da Câmara Municipal, a fim de apresentar seus objetivos, propostas e projetos para a comunidade. A indicação 114, 2026, está para discussão, está para votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à próxima indicação. Indicação 115 de 2026, de autoria de Gido Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Cássio Kotic, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a manutenção do pavimento asfáltico na rua Valentim Gósca, em frente ao número 1683, com a realização dos reparos necessários no local. A indicação 115, 2016, está para discussão em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Com a palavra, secretária. Indicação 116 de 2026. Autoria Gido Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco e Cássio Kotic, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a realização de estudo técnico e a doação das medidas necessárias para a melhoria da drenagem pluvial na esquina da rua Ulisses Faria com a rua Osir Mendonça de Lima, visando solucionar os problemas de acúmulo de escoamento inadequado das águas das chuvas. A indicação 115, 2026, está para discussão. Corrigindo, a indicação 116, 2026, está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Com a palavra, secretário. Indicação 117 de 2026, de autoria de Cássio Kotic, Gido Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Walter Pchivitoski e Omar Pichetti, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a manutenção e instalação de guarda-corpo na ponte localizada no bairro Usina Velha, que faz ligação com a Fazenda Maria Isabel, visando garantir maior segurança aos usuários da via. A indicação 117, 2026, está para discussão, está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à próxima indicação.
Indicação 118 de 2026, de autoria de Walter Pchivitoski, a ser encaminhada ao Poder Executivo, sugerindo ao departamento competente que se adquira tendas móveis para uso exclusivo no cemitério municipal da comunidade do Taquaral. Indicação 118 de 2026 está também disponível para que os demais vereadores assinem na secretaria, está em discussão, está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à próxima indicação. Indicação 119 de 2026, de autoria Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta, que a excelentíssima senhora prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha determina o departamento competente a executar melhorias como restauração da escada da entrada principal e construir acesso para cadeirantes no cemitério municipal da colônia Taquaral, neste município. A indicação 119 de 2026 para a discussão está em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Chegamos à última indicação do dia de hoje, a indicação 120 de 2026. Indicação 120 de 2026, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta, que a senhora excelentíssima prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha autorize e determine ao departamento competente a colocação de uma caixa de água de 1.000 litros no cemitério municipal do Colônia Taquaral, neste município. A indicação 120 de 2026 para a discussão em votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores presentes nesta sessão. Temos algumas moções que iremos votar. Iniciamos, então, com a moção número 6, 2026. A palavra está com a secretária. Moção 6 de 2026, de autoria de Jussara Ferraz, Gido Celeiro, professora Marta, Irineu Macuco, Cássio Cota e Walter Pchivitoski. Moção de aplausos à senhora Rosinara Menezes da Silva, em reconhecimento à sua trajetória tradicionalista e pela formação de novos integrantes do movimento tradicionalista gaúcho no município de São Mateus do Sul. Moção 6, 2026, lembrando que as moções é discussão e votação única. Inscrito para fazer uso da palavra temos a vereadora Jussara Ferraz. Vereadora. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, servidoras, servidores, e a todos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Neste momento, eu gostaria de destacar a trajetória de uma mulher que, com dedicação, talento e amor pela cultura, tem contribuído significativamente para a valorização das tradições em nosso município. Gostaria de chamar a Rosinara aqui na frente. Pode ficar virado para lá. Rosinara Menezes da Silva, casada com Fábio Rosato, mãe de 2 filhos, Jefferson e Tamires, avó de 2 netos, Luísa e Heitor. Rosinara chegou a São Mateus do Sul em fevereiro de 2014, trazendo consigo não apenas a tradição gaúcha, mas também o propósito de compartilhá-la e mantê-la viva entre as novas gerações. Há mais de uma década,
Desenvolve projetos voltados à cultura tradicionalista, especialmente com crianças, jovens e idosos. Sua atuação já alcançou diversas instituições e comunidades do município, como Lar São Mateus, Lar dos Idosos, o Anjo da Guarda, as escolas municipais do Dr. Paulo Fortes, Durval Wolff do Amaral e a comunidade da Bom Jesus. E, atualmente, a Escola da Vila Verde, onde desenvolve projetos culturais e educacionais. Integrante do CTG Tropeiros de São Mateus, Rosenara dedica-se à preservação e divulgação da cultura gaúcha, por meio da dança, da declamação, das apresentações culturais e da formação de novos tradicionalistas. Seu trabalho já representou com orgulho o município e o estado do Paraná em eventos realizados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Ao longo de sua trajetória, conquistou importantes reconhecimentos, entre eles o título de campeã na modalidade de causo em Toledo, participação em concursos de prenda em diversas cidades, destaque em apresentações culturais, entrevistas em rádios e presença em eventos tradicionais como a Igemate, a tertúlia do CTG Pialo da Saudade, além de desfiles cívicos e culturais como Posquesmac e o Desfile da Pátria. Mais do que títulos e conquista, Rosenara deixa sua marca através da transmissão de valores como respeito, disciplina, identidade cultural e amor às raízes. Seu trabalho fortalece a cultura, une gerações e enriquece a história de São Mateus do Sul. Por esses relevantes serviços prestados à cultura e à comunidade, é com grande satisfação que prestamos esta homenagem, expressando nosso reconhecimento e nossas mais sinceras congratulações à senhora Rosenara Menezes da Silva. Parabéns pela sua trajetória. Trajetória essa inspiradora e por sua valiosa contribuição ao nosso município. Vai passar um videozinho.
Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Vereadora Agi, com a palavra. Rosinara, gostaria de falar antes da votação, assim, que é uma imensa alegria termos você aqui hoje nessa Casa de Leis e você representar aí não só a cidade de São Mateus do Sul, mas assim como o estado do Paraná e toda a nossa região. Rosinara, temos que ter muito orgulho da nossa tradição gaúcha. Quando eu escuto uns deboches referente à tradição gaúcha, isso me sobe, sabe, Rosinara? Me sobe. E saiba, tradição gaúcha e outras tradições, que qualquer deboche ou tipo disso daí, as crenças que as pessoas têm, elas têm lei para ser punidas também. Tá? E nós estamos aqui para defender a nossa tradição e como as crianças dizem, meu filho diz assim, mãe, que pena que não tem essa disciplina dentro da sala de aula. Então saiba, Rosinara, que o meu voto aqui nessa Casa de Leis hoje é com muito orgulho você representando a tradição e todas as mulheres. Então eu aqui não aceito deboche ou coisa parecida para a nossa tradição. Tá? Então que fique o recado. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Lembrando, então, que a discussão em votação única será de maneira nominal e a palavra está com a secretária para colher os votos dos senhores vereadores. Começo hoje com o meu voto aqui, com muito gosto e orgulho, a Rosinara, que leva aí a nossa tradição gaúcha a projetos e toda a nosso estado e até mesmo no Brasil afora. Então, o meu voto, Rosinara, hoje é com muito orgulho, sim, a sua moção. Posso escolher? Vou continuar. Walter. Favorável. Irineu. Favorável. Wagner. Pichete. Favorável. Cássio. Favorável. Jussara. Favorável. Professora Marta. Favorável. Eu não cheguei a declarar o voto favorável. Não tinha ligado o microfone ainda. Dá para justificar? Só concluir, vereador. Então, aprovada, então, a moção de aplausos 6/2026 pela totalidade dos votos dos senhores vereadores. Temos, então, a justificativa de voto. Professora Marta, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Eu sou meio suspeita de falar, sabe, Rosinara, porque eu, na verdade, nasci no Rio Grande, mas eu digo assim que vocês são muito mais gaúchos do que eu, porque eu já falei numa sessão que ser gaúcho é um estado de espírito, né? E vocês fazem isso com muita dedicação, com muito amor, e eu também tenho um grande amor no meu coração pela tradição. Falar aqui do Everlyn também, enfim, eu poderia falar de todos vocês e dizer do meu carinho, da minha admiração, porque não é somente... vocês vivem isso, né? Vocês vivem, a gente percebe isso, o amor que vocês têm pela tradição, e eu só posso dizer assim que eu tenho muito orgulho de vocês. E quando as pessoas debocham, é porque elas querem ser, ou querem ser a gente, alguma coisa tem. Por isso, vereadora Agi, não fique triste com os deboches. Se eu for pensar nos deboches, a gente não trabalha, a gente não vive, né? E nós somos muito felizes com aquilo que nós fizemos. Meu carinho, minha admiração, eu fico até emocionada de vocês estarem aqui e a gente poder fazer essa homenagem, especialmente para você. Mas eu digo que, quando você recebe essa homenagem, eu tenho certeza que você vai compartilhar com todos os seus que fazem parte do CTG, porque é maravilhoso. Parabéns a vocês, tá? E especialmente para você, Rosinara.
Obrigado, vereadora. Acredito que nos últimos anos, né, o tradicionalismo gaúcho ele teve mais representatividade aqui na Câmara Municipal, né? E nessa legislatura ela vem mais forte, felizmente, né? Com ações, né, inclusive recursos alocados aí para, vamos dizer assim, apoiar, né, diretamente as instituições. Vou fazer uma fala. Eu convido a nossa homenageada para vir aqui na frente, para a gente registrar esse momento. Isso. Os demais vereadores, faz o favor de... Passamos, então, à próxima moção, a número 7, de 2026, e a palavra está com a secretária. Moção 7 de 2026, de autoria de Omar Pichetti, Cássio Kotick, Wagner Wolff e Alana Feijó. Moção de aplausos em comemoração aos 20 anos do CEMEI Tia Dirce, do município de São Mateus do Sul. Moção 7, de 2026, em discussão e votação única. Está para a discussão, está para a votação. A palavra... Tá. Discussão, vereador. A palavra está com o vereador Omar Pichetti. Alô. Boa noite, presidente, demais vereadores. Eu queria primeiro fazer uma leitura, até aproveitando, por coincidência, a nossa secretária de Educação está presente na nossa sessão hoje. Nós tivemos a ideia, junto com o vereador Cássio, Wagner e Alana, fazer uma moção de aplauso ao nosso CEMEI, dona
Dirce. O CEMEI vai fazer, tia Dirce, o CEMEI vai fazer 20 anos de história. Eu quero ler um relato que foi feito pelos funcionários do CEMEI. Há exatamente 20 anos, uma história de dedicação e amor e transformação começava a ser escrita no CEMEI Tia Dirce. No dia 6 de fevereiro de 2006, as portas se abriram para os primeiros funcionários e poucos dias depois, em 13 de fevereiro, celebrava-se a inauguração oficial de um espaço que nascia para acolher 75 crianças, divididas em 4 turmas, do berçário ao infantil 3. À frente dessa trajetória, desde o primeiro dia, estava a nossa querida professora e diretora Josiane Gonçalves Legovski. A história de Josiane caminha lado a lado com o próprio CEMEI. Mas em seu caminho começou ainda antes. Quando ingressou na educação, atuou nos serviços gerais de outra instituição. Com uma determinação admirável, ela dividiu seus dias entre o trabalho e os estudos, superando os desafios. Formou-se em pedagogia e passou a atuar como docente. Hoje, ao celebrarmos 2 décadas do CEMEI Tia Dirce, celebramos também os 20 anos de liderança, resiliência e dedicação da diretora Josiane. O reflexo desse empenho e de valiosas parcerias se traduz na evolução da nossa instituição, que hoje conta com uma estrutura ampliada e muito melhor qualificada, atendendo atualmente 120 crianças distribuídas em 7 turmas. Nossa profunda gratidão à diretora Josiane por guiar o nosso CEMEI com tanto afeto e por cuidar tão bem desse lugar que ela sempre fez questão de chamar de sua segunda casa. Obrigado por ser a prova viva que a educação transforma a vida. Com carinho da equipe Tia Dirce e famílias. Eu, como meu mandato, coloco essas palavras da equipe da Tia Dirce, do CEMEI Tia Dirce, como fossem minhas. Nada se faz se você não colocar o coração à frente, muitas vezes, da própria razão. Eu acho que o que acontece com a instituição Tia Dirce, e nós vemos pela organização e nesses tantos anos de vivência dentro da escola Tia Dirce, do CEMEI Tia Dirce, a gente vê o carinho que os profissionais daquela instituição têm com seus alunos. O carinho da administração feita pela equipe pedagógica da Secretaria de Educação, com a equipe pedagógica do CEMEI e com toda a estrutura que se torna com a grande líder, a professora Jô, a tia Jô, como é sempre falada. Por coincidência, alguns sobrinhos meus já passaram por essa instituição e hoje eu tenho ainda uma sobrinha nessa instituição. E a gente vê a vontade e a felicidade que tem ir para a escola. Quando a criança tem a vontade de ir para a escola, porque lá ela é bem recebida. E se lá ela é bem recebida, mostra que a instituição está fazendo um trabalho de excelência e de acolhimento, como se deve fazer nos preceitos. Então, secretária Cibele, eu sei que a equipe pedagógica da Secretaria de Educação gosta de ir até o CEMEI, porque na maioria das vezes ela não vai lá para resolver o problema. Ela vai fazer para o alento, ele vai fazer a necessidade dia a dia, mas lá tem uma liderança em conjunto, e a liderança não é só da Josiane, não é só da tia Jô, é de todos que estão envolvidos. Mas, aonde não tem o líder que faz esse acolhimento com o coração, as coisas se tornam um pouco mais difíceis. E lá não. É por isso que essa moção foi feita por nós, vereadores, dando reconhecimento público no nosso mandato, o reconhecimento público da nossa população a uma instituição que faz diferença dentro do nosso município. Então, parabéns a toda a equipe da Secretaria de Educação, parabéns à escola CEMEI Tia Dirce, a todos os funcionários, todas as pessoas que fazem com muito carinho. A alimentação lá é excelente, parabéns às cozinheiras, também pessoal da manutenção, da limpeza, mas, principalmente, parabéns à grande líder Jô. Fico muito feliz do meu mandato, através dos preceitos regimentais, dar uma grande homenagem a uma pessoa que faz diferença dentro do nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. A palavra está com a secretária para colher os votos. Irineu Macuco. Favorável. Wagner Wolff. Favorável. Omar Pichetti. Favorável. Cássio Kotke. Favorável. Ju Ferraz. Favorável. Professora Marta. Favorável. Gido Celeiro, favorável. Walter Pchivitoski. Favorável. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos, então, à próxima moção, número 8, 2026. Moção 8 de 2026, de autoria de Omar Pichetti, Cássio Kotke, Wagner Wolff e Alana Feijão. Moção de aplausos à professora Deusicleia Ferreira Stasiak, da Escola Municipal de Miracunha, em reconhecimento ao relevante trabalho desenvolvido na área da educação, especialmente pela realização do projeto voltado à identificação, compreensão e expressão dos sentimentos dos alunos do 4º ano da referida instituição de ensino. Moção 8, 2026, em discussão e votação única, de maneira nominal. A palavra está com a secretária para colher os votos dos vereadores. Irineu Macuco. Favorável. Wagner Wolff. Favorável. Omar Pichetti. Favorável. Cássio Kotke. Favorável. Ju Ferraz. Favorável. Professora Marta. Favorável. Gido Celeiro, favorável. Walter Pchivitoski. Favorável. Senhor presidente, estou tentando me inscrever. Agora apareceu. Justificativa de voto, senhor presidente. Aprovado pela totalidade dos votos e a justificativa de voto está com o vereador Omar Pichetti. Senhor presidente, novamente nós fizemos essa moção junto com o vereador Cássio Wagner e a vereadora Alana, mas nós temos um autor que, por não ser vereador, não está aqui junto, que é a nossa gloriosa radiodifusora do Xisto, que colocou uma reportagem, que aqui em nome do Idinei e do Lucas Silveira, queria agradecer à instituição radiodifusora por fazer esse preceito e colocar as informações do município. Eu soube desse trabalho através da reportagem da radiodifusora do Xisto, li atentamente o que a edição da radiodifusora fez, e eu achei, junto com os outros vereadores, que seria uma homenagem muito justa à nossa professora da Escola do Miracunha, que fez um trabalho diferenciado. Foi tão diferenciado e valoroso para a educação, que se tornou uma reportagem da Radiodifusora do Xisto. Então, queria aqui dar os parabéns à direção da Escola do Miracunha, que com certeza também apoiou a professora, e a professora Deusicleia, meus parabéns, e faz diferença na nossa educação, e nós, como vereadores, fazer uma justa homenagem a uma pessoa que faz a diferença. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Omar. Iniciamos assim, então, o grande expediente. Temos um requerimento verbal, escrito pela professora Marta. Professora, à vontade. Senhor presidente, eu vou fazer esse requerimento verbal e eu espero que eu não seja mal interpretada mais uma vez. Mas acho que vocês perceberam que no início da sessão eu estava aqui atendendo uma pessoa. E eu não sei quem é a pessoa, né? E eu não estou aqui para discutir pessoas. Nós estamos aqui para discutir fatos, para a gente resolver problemas. A partir do momento que nós discutimos pessoas, a gente mostra a nossa burrice. Então, eu nem me interesso em saber quem é a pessoa, de fato, nesse momento. Mas eu gostaria muito de conhecê-lo, pessoalmente. E agradeço muito pelo senhor ter me enviado esses vídeos. E eu posso ser perseguida por alguém que eu também nem conheço, que é o cidadão que até o vereador Wagner citou
na sessão, se não me engano, na sessão passada ou retrasada, e eu também falei que nós precisávamos tomar uma providência. E, nesse momento, eu gostaria de fazer esse requerimento, solicitando que a Secretaria de Obras tome providência em relação à construção dos mataburros que foram construídos de forma inadequada, se for estrada pública, na comunidade do Lajeado. Inclusive, o senhor me relata aqui que algumas pessoas sabem da construção desse mataburro e, infelizmente, não tomaram as providências cabíveis. Simples assim. Eu não conheço quem denunciou e também não conheço o dono da propriedade. Pode ser que seja um amigo ou não, não sei. E também não quero que leve a mal por eu estar fazendo esse requerimento. Só que a gente precisa ser justo. Porque ser bonzinho é fácil. Eu sempre disse isso. Ser bonzinho é fácil. O difícil é ser justo. E nós precisamos ser justos. Parece que está construído, e muito bem construído. É de se admirar que uma construção dessa forma aí não tenha sido notada, né? Mas é algo que nós já estamos falando aqui há 3 sessões. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Clériton. Eu nem sei quem é o responsável ali por aquela comunidade, mas, se não me engano, a comunidade até do vereador Walter, né? E que a gente precisa tomar providência. Então, eu estou fazendo com muito respeito esse requerimento para que seja tomada providência. Inclusive, pode até colocar aquele outro vídeo que tem um gado bem bonito. Olha aí, ó. Um gado muito bonito, solto. E eu não sei de quem é. Então, não me leve a mal o dono desse terreno, mas se fez errado e se a estrada é pública, se a estrada é municipal, existe a lei que a prefeitura pode, que alguém, né, pode ir lá, inclusive, recolher esses animais. Os animais bem bonitos, né? Então, esse é o meu requerimento, senhor presidente. Obrigado, vereador. O requerimento verbal está para votação. Está concluída a votação. Aprovado pela totalidade de votos. Se me for permitido, professora Marta, eu gostaria que a indicação que nós discutimos nos dias anteriores, se ela fosse anexada junto a esse requerimento, acredito que seria interessante para o embasamento. Explicações pessoais. Vereador Agido Celeiro está com a palavra. Cibele, não é porque você está aqui, mas eu quero parabenizar sempre, do fundo do coração, e você sabe disso, que todo mundo sabe que eu não tenho muita hora, às vezes eu digo lá o meu boa noite, quer dizer o bom dia do outro dia, né? E dizer o quanto eu tenho admiração pela senhora e por todo o trabalho seu, e que o teu trabalho, ele transmite para todas as meninas da Secretaria da Educação e também chega às escolas. Então, todo esse teu carinho, toda a tua... Quando a gente faz uma pergunta, você já responder, isso deixa a gente, assim, muito bom, muito bem, e a gente pode já transmitir e passar para a pessoa que espera. Então, toda a nossa gratidão do fundo do coração. E eu quero dizer que esse título que veio, essa premiação que vocês foram receber na semana passada,
Deixa eu ver se aqui que eu marquei o nome aqui antes. Alfabetiza Juntos, né? Que teve ali envolvida, que foi a premiada ali, né? A Escola Municipal do Campo Altair Pré-Comum de Monjolos, né? Então, assim, eu sei de todo o amor também que tem essa escola, os professores para essa escola já vêm acompanhando assim esse trabalho há algum tempo já, né? E foi muito merecido, né? E eu sei que das 300 escolas, né? São 300 escolas, gente, não são municípios. Em cada município, quantas escolas não tem, né? Então, a escola aí de São Mateus ser premiada é um trabalho muito grande. Então, toda a nossa gratidão a você, a toda a sua equipe e a educação de São Mateus. Eu falo assim, sempre a gente vai pedir mais, isso é fato, né? Não adianta, né? Mas não é para atormentar. Eu falo assim, a gente corre atrás para somar, né? E quando vem as emendas e a gente manda para as escolas, porque a gente sabe o bem que está fazendo para um aluno. Gosto muito de citar ali a quadra, às vezes, que uma criança não tem, né? A professora Ana Marta ainda brinca às vezes, mas quando ela sabe que vai brincar numa quadra certa e ela quer levantar 8 horas da manhã para ir correndinho, né? Não é estudar, mas pelo fato, parece simples para quem tem, para as escolas que têm. Agora, quando não tem, é uma coisa de muita importância, né? E eu sei que hoje nós só começamos a plantar algumas sementinhas esse ano passado, e eu tenho certeza que nós vamos colher muito, muito, muito no futuro ainda, tá? Então, a nossa gratidão. Quero falar também, dar parabéns às meninas da saúde. Hoje teve a conferência da saúde, estava eu lá, o vereador Wagner, eu tenho que pensar antes de dizer o nome de vocês, tá? Começamos aí, passamos amanhã lá, né, Wagner? E eu quero dizer todo o carinho da equipe que teve em organizar, né, todo o espaço, que também é uma parte que o povo não vê, né? E eu quero dizer para as meninas da saúde, a qual eu sempre também converso, a nossa gratidão. Claro, mais uma vez, nós sempre vamos, né, pedir mais, correr mais atrás, né? Hoje, novamente, na parte da manhã, as meninas anunciavam os resultados, né, referente aos exames, às consultas, as quantas pessoas faltam, quanto dinheiro é gasto, muitas vezes, né, que poderia servir a outra pessoa. Não é, seu Everly? O senhor estava lá também, né? É um delegado, isso, né? Faz parte. Então, eu acho que nós temos que conscientizar as pessoas, né? Se não vão, né? Que avise, que passe para outra pessoa. Eu sei que, às vezes, a gente diz assim, tem que melhorar, sempre tem que melhorar, né? Mas se você começa a comparar a nossa cidade com outras, meu Deus, né? Não tem, assim, né, o que se falar. Hoje, nós temos na parte de transporte, transporte que sai às 8 da manhã, transporte que sai às 3 da madrugada, às 8 da manhã. Tem o carro, muitas vezes, especial, tem van, né? Hoje atendem em Curitiba, Guarapuava, Campo Largo, mas claro que a gente sabe sempre que é um trabalho e que não tem fim, né? E para a saúde, a gente sempre diz assim que pode vir o dinheiro que vir, ele sempre vai ter mais e precisar de mais, né? Até hoje a moça explicava lá, de União Vitória, Fernanda, que as filas elas acabam nunca zerando, né? Mas claro que a gente tem que correr atrás para sempre diminuir. E aqui estão os vereadores aí para ajudar aí nesse processo também. Eu quero também dar os parabéns. Esse final de semana nós tivemos aí o Miss Paraná em São Mateus. O Miss Paraná, gente, não é para qualquer cidade. Então, quero agradecer aí e dar parabéns ao Helder Anunciato, que foi um dos organizadores, à Associação Comercial, aos patrocinadores, à Prefeitura Municipal e a todos envolvidos. Foi uma noite incrível, incrível, linda, uma noite de gala mesmo, né? A nossa Maria Eduarda Vichinheschi, o nosso muito obrigado, ficou em 4º lugar. Maria Eduarda, eu quero que você saiba que para nós aqui de São Mateus, você é vitoriosa, porque só o que vocês passam psicologicamente é um enfrentamento assim, muito grande, né? Que você se dispor a sair, a dispor, né? Aí é uma disputa, né? Não deixa de ser uma eleição, né? E ficar aí entre, né? Eram 17 meninas, né? E ficar no 4º lugar, você é vitoriosa e toda a nossa gratidão aí, né? Do povo samateuense por você.
Eu acho que da minha parte é isso. Meninos do tradicionalismo, senhores, senhoras, né? A casa está sempre aberta aqui para todos, né? Sejam sempre muito bem-vindas, tá? É isso. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Vereador Irineu Macuco, com a palavra. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, população presente, nosso ex-vereador José, nosso secretário de Educação. Primeiro, Jussara, dar os parabéns para homenagear a tradição gaúcha, né? Isso é muito importante. Como a Gi fala com o coração, com alegria, né, Gi? E concordo com você. É uma tradição que nós temos que respeitar muito, né? Que eu vejo assim que vem de geração em geração, né? A família, né? A tradição, eu vejo que a família vem do pai, da mãe, dos filhos, da filha. Então, isso é importante para nós ter uma sequência, né? Isso, dá os parabéns para vocês, que eu sei que a luta vai ser grande, né? Para se organizar. Então, os parabéns para todos vocês. Falando um pouco da secretária de saúde, de educação, né? Secretária, eu acho sim, vamos pensar no tempo do que eu estudava, agora nesse momento nós estamos, né? Talvez a tecnologia veio, então para professor, acho que tudo que nós fazer ainda vai ter pouco, pelo trabalho que faz para os nossos filhos, né? Como foi falado assim, a educação que vem de casa, a professora só quer ensinar, mas muitas vezes não vem, né, essa educação de casa, ele acha que o povo, os pais acham que o professor que tem que educar, e ao contrário, é para ensinar, né, Marta? A Marta é professora, então que ser de casa. Então, parabéns à nossa secretária, que eu vejo que estão trabalhando um trabalho muito bom, bem feito, né? Envolve o transporte escolar, envolve o funcionário, então é uma pasta bem completa. Mas está tudo tranquilo, até hoje foi homenageado o CEMEI, eu acho que todos os CEMEI estão bem sendo representados e bem... tudo dedico bem para nossas crianças, né? Principalmente no CEMEI, que é nossos filhos bem nenezinho, né? Então, é importante o apoio, nós, vereador, né? Pelo CEMEI, de todo o CEMEI. Também a Gi falou das MIS, né? Da MIS, foi legal, né? Um trabalho grande mesmo de toda a equipe do ER, da prefeitura, os patrocinadores, né? Precisa dos patrocinadores, que é um evento muito grande, né? Então, mas foi tudo 100%, foi muito... Então, participamos até o final, né, Marta, né? Está um pouco frio, mas tínhamos lá, mas foi muito gratificante o nosso município em nível nacional e municipal, estadual. Então, parabéns a todos e uma boa noite. Obrigado, vereador Irineu. Professora Marta, com a palavra. Só para esclarecer também que eu não recebi só uma ligação referente a esse problema. Eu recebi várias. E eu acho que outras pessoas aqui também receberam. E já até tive um comentário aqui, né? Que é bom que já repercutiu, é sinal que estão me ouvindo. E Marta, fulano é um advogado. Não tem problema. Eu sou uma professora. E advogado e professor, o advogado passou pelo professor também. E agora me fez lembrar uma situação de um cidadão, de um jovem, que eu trabalhava numa determinada instituição, e chegou o cidadão lá e falou assim: o que aconteceu com o meu sobrinho? Porque eu sou advogado. E aí eu falei assim: e eu sou coordenadora da escola. O senhor sente aqui que nós vamos fazer uma ata aqui. E ele não aguentou o final da ata, levantou, e não somente ele foi embora, mas ele também pegou o seu sobrinho e caiu fora. Então, não tem problema. Se o advogado acha que ele tem razão em fechar a estrada, pois bem, fecha a estrada. Se está passando por dentro da sua propriedade e ele não quer permitir que as pessoas passem, não tem problema nenhum. Desde que esclareça, eu não estou aqui ofendendo ninguém, eu não citei nome de ninguém, eu apenas coloquei a foto ali.
E se o cidadão, dono do terreno, é advogado, eu sou professora e vamos discutir de igual para igual. Mas eu quero falar de coisa boa. Quero falar da nossa caminhada, Caminho dos Tropeiros. E aí, vereadora Gi, também teve gente que falou assim, cuidado, alunos, que a professora Marta está mentindo para vocês que aí foi Caminho dos Tropeiros. E eu preocupada que estou, né? Está aí o seu Amaury Toporovich, que eu quero agradecer muito, que está organizando também, porque a nossa caminhada, além de caminhada em Fluviópolis, caminhada para homenagear os tropeiros, nós teremos, além da caminhada, teremos uma cavalgada. E isso me enche de orgulho. Então, eu quero agradecer imensamente do senhor ter aceitado o convite e estar movimentando os cavaleiros, as amazonas, para que a gente leve adiante a nossa cultura, e hoje, ainda mais que vocês estão aqui. Então, muito feliz que vocês vão participar. Então, eu quero convidar a todos para domingo, dia 28, vamos ver os vereadores que vão caminhar no domingo, né? O Macuco falou que vai, Gi. Você tem compromisso, eu sei disso, tá? Mas todos estão convidados a participar. O café da manhã começa às 6 horas da manhã, né, no Colégio Professor Eugênio de Almeida, e a caminhada inicia às 8 horas. Vamos fazer 12 quilômetros. Quem quiser fazer mais também pode fazer, porque tem bastante caminho de tropeiro, sim, em Fluviópolis, né? A professora Hilda, inclusive, confirmou isso. Nós temos muitos tropeiros, né, que são de Fluviópolis, e sim, ali passou tropeiros, que passavam o val do rio Potinga. Então, eu me encho de orgulho de dizer, sim, ali foi caminho de tropeiro, e eu não estou enganando aluno nenhum, né? E, graças a Deus, estamos com mais de 230 pessoas inscritas até o momento. E eu tenho certeza que até domingo nós vamos chegar a 400 pessoas. Então, todos convidados aí, pessoal de São Mateus do Sul e região. Temos pessoas inscritas de Curitiba, não vou citar aqui porque são vários. União da Vitória, Irati, Curitiba, enfim, toda a região aí, pessoas vindo de longe para participar dessa caminhada. É a segunda caminhada e eu tenho certeza que esse ano vai ser um sucesso. Homenagem, sim, para os nossos tropeiros do Potinga, do Pontilhão, do Emboque e de toda a região de São Mateus do Sul. Obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Wagner, com a palavra. Que fique claro, senhor presidente, que eu sou advogado, mas não tenho fazenda nem gado. Então, não sou eu em questão. Eu acabei trazendo esse tema também em 2 sessões atrás, porque o que acontece, né? A vereadora Marta foi muito precisa aqui na sua fala. Tem uma pessoa que se ditou no direito de construir um mata-burro numa estrada pública, né, que é utilizado pela comunidade, e além dele ter feito uma interferência num bem público, que é de uso de bem comum do povo, e não pode, né, porque senão qualquer pessoa, por exemplo, poderia colocar uma lombada na frente da sua residência, né? O gado tá circulando lá e atrapalhando, né, os moradores. Então, o pessoal vai circular, dá de frente com o gado na estrada, não consegue passar, né? Inclusive, eu falei naquela oportunidade que tem uma lei que nasceu aqui no Poder Legislativo, que foi muito defendida pela vereadora Marta aqui, que permite, inclusive, né, que o município faça o recolhimento desses animais soltos na pista, justamente para evitar acidentes, né? Então, a gente espera aí que... A gente já fez, acho que foi 2, 3 sessões, né, presidente? Já foi tema de discussão também pelo senhor anteriormente. A gente também está esperando essa resposta aqui, que a gente solicitou naquela oportunidade, que se explique se o município tinha conhecimento, né, se não tem conhecimento, tomou, né, com aquele requerimento, e agora com esse requerimento verbal da vereadora Marta, né, mas também que adote as providências necessárias lá, né. Rosanara, parabéns pela homenagem, parabéns à vereadora Jussara,
A cultura gaúcha, eu já falei várias vezes nas homenagens que a gente tem aqui, o quanto rica é, né? A gente tem uma comunidade que nós temos uma colonização majoritariamente de origem polonesa, né? Eu sou uma exceção, não tenho sobrenome polonês, mas graças a Deus vou casar com uma polaca de origem polonesa para que meus filhos carreguem esse sobrenome. Mas a gente tem uma cultura muito rica dos poloneses, nós temos uma cultura muito rica dos italianos, dos alemães também, que migraram para a nossa região. E temos também uma cultura muito rica do povo gaúcho, né? Porque as pessoas associam que gaúcho é quem nasce no Rio Grande do Sul, e não, gaúcho é aquele que se identifica com a cultura. Porque é um termo que designa, inclusive, o pessoal Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, né? E eu falei, a gente teve uma vez, eu não lembro agora o nome dele, memória, apesar de novo, a memória não está tão boa, mas o filho da Thaís Okonoski veio aqui, e ele fez uma recitação para a gente aqui que foi sensacional. E ele é uma pessoa jovem, acho que ele tem 16, 17 anos, e aquilo trouxe uma profunda reflexão aqui na Câmara, porque a gente julga, a gente critica atualmente a cultura que está sendo fornecida para a atual geração, né? Então, a gente critica essas músicas com conotação de utilização de drogas, de prostituição, essas músicas que têm uma letra, né, bastante pejorativa, que deprecia a nossa cultura, que deprecia a nossa comunidade, mas a gente também não pergunta o que a gente está fazendo em troca para combater isso, né? E quando a gente vê esse tipo de valorização, quando eu olho para você e a homenagem que você recebe, mas principalmente para as crianças que estão aqui, elas vão crescer com esse bom exemplo, com essa uma boa cultura, e vão levar isso para frente, né? Eu acho que é assim que a gente constrói uma sociedade. Então fica aqui a homenagem bastante justa que recebeu. Estive hoje também na Conferência Municipal de Saúde, né? Já parabenizei, inclusive tietei, tirei foto do seu José Everin lá na frente, discursando, mandei para ele lá. E eu tenho uma preocupação bastante grande com a Conferência Municipal de Saúde. Eu acho que a Conferência Municipal de Saúde ela tem que servir para a gente realmente ter uma visão da São Mateus real. Não da São Mateus do Sul, que existe no Instagram, não da São Mateus do Sul, que existe nas respostas aos ofícios, mas na São Mateus do Sul, que existe na vida das pessoas de São Mateus do Sul. Teve uma reunião recente que a gente teve lá no gabinete, que foi para falar sobre a questão da intervenção, e eu lembro que teve uma expressão da Daiane, que era secretária e agora é assessora da saúde lá, que para mim demonstra muito essa questão de você ter uma visão da São Mateus do Sul real. Ela falou um dado com precisão. Hoje nós temos muitas pessoas, a maior parte das pessoas que procuram o pronto atendimento municipal não são pessoas que precisariam de um atendimento de urgência e emergência. Tá? Mas o que não se fala é que quando você chega numa unidade de saúde do interior, por exemplo, e não consegue uma ficha, ou dá de cara no posto fechado, o que acontece? As pessoas vêm procurar atendimento aqui na cidade. Esse é o problema, essa é a raiz do problema. Como a gente não tem médico em números suficientes atendendo nas comunidades do interior, e eu falo aqui de maneira, e dou exemplo, o posto de saúde da Vargem Grande, uma obra aí de quase, acho que custou mais de R$1 milhão no total para fazer tudo lá, toda a estrutura, né? É uma unidade de saúde que tem atendimento médico apenas 2 vezes por semana. Então, você pega de segunda a sexta, nós temos 5 dias úteis na semana, o posto só tem atendimento médico 2 vezes por semana. Né? E eu fui lá fazer visita e as pessoas falam, tem muita gente que vai lá e não consegue ficha. O que acontece? Vem procurar atendimento aqui na cidade. Não consegue, vai aonde? No pronto atendimento municipal. E o pronto atendimento municipal não pode negar atendimento porque é uma unidade básica de saúde também. É uma unidade de saúde, né? Então, essa é a raiz do problema. Então, não adianta a gente reclamar que as pessoas que vão no pronto atendimento não são atendimentos de urgência, enquanto a gente não está fornecendo atendimento lá na base, não está fornecendo atendimento na unidade de saúde do bairro ou da comunidade rural. Essa é a raiz do problema que a gente tem que enfrentar. Então, eu tenho essa preocupação, porque a Conferência Municipal de Saúde tem que identificar esses problemas, né? A vereadora Gi falou de maneira correta também. Hoje a gente tem transporte para muitas cidades. Eu tenho muitos amigos meus que eu fiz quando eu fui secretário municipal de saúde, que são motoristas da saúde, e eu sei o quanto eles trabalham, o quanto se dedicam. Eu sei de motorista que sai daqui 3 horas da manhã para levar paciente em Londrina e voltar no mesmo dia, que vão para Umuarama, vão para vários. Tem gente que vão até, às vezes, para Santa Catarina, lá para Joinville, levar. Né? Rodam, né? A grande questão de reclamação da população é quais atendimentos que hoje a gente está fazendo fora que a gente poderia trazer para São Mateus do Sul. Aí entra o debate principal, Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes. Fiz questão de ir naquela reunião,
que teve no gabinete, justamente por isso, porque eu tenho uma preocupação muito grande, qual que é a visão, e eu fiz essa pergunta lá para o diretor da 6ª Regional de Saúde, qual que é a visão que o governo do Estado do Paraná tem do Hospital Maternário Dr. Paulo Fortes? Porque se for para continuar como está aqui, só com uma parede nova e equipamentos novos, não vai resolver nossos problemas de saúde pública. Nós temos que, principalmente, mudar a visão com que o governo do Estado do Paraná olha para o Hospital Maternário Dr. Paulo Fortes. Nós temos que ter mais procedimentos. A gente tem casos aqui de pessoas que vão fazer procedimentos vasculares simples, tá? Que levantam de madrugada, viajam 2 horas e pouquinho até Campo Largo, né? Chegam lá às 6h30, 7 horas da manhã, esperam 2 horas para ser atendido e o procedimento leva 10 minutos. Não é justo. Né? O tema lá, Sr. José Evelyn, da Conferência Municipal de Saúde, começava com democracia. E democracia, né, quando se fala, a democracia é o governo para o povo, o poder para o povo. Só que quando esse povo chega e não tem acesso ao serviço público, a democracia está falhando, porque ele não está tendo acesso a isso. Então, essa é a pergunta que nós devemos fazer enquanto Conferência Municipal de Saúde. Né? Porque não adianta a gente apenas colocar metas e não trabalhar para resolver elas. E eu faço aqui uma autocrítica de estar mais presente nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde. Me farei mais presente nas reuniões justamente para ajudar o Conselho a encontrar essas respostas também. Essa é a contribuição que eu posso dar enquanto vereador do município. Mas o primeiro ponto a gente tem uma visão da São Mateus Real, quando eu falei aqui e reconheci da secretária Cibele, porque eu sei que tem uma visão real do que acontece na educação pública no nosso município. Mas eu não vejo o mesmo comportamento da Secretaria Municipal de Saúde em reconhecer esses problemas graves. Porque é sempre assim, não, mas vamos ver pelo lado bom, vamos ver o que está sendo feito. Não, a gente tem que ver o que não está sendo feito. Porque o que está sendo feito não é mais que mera obrigação dos agentes públicos. A gente tem que olhar para aquilo que ainda não é feito. Porque é por isso que nós estamos aqui, para escutar a voz da população, falar das coisas que não são feitas e trabalhar para tentar resolver também. Né? Todos os requerimentos das pessoas que acompanham o meu trabalho ou que assistem mais às sessões da Câmara Municipal, sabem que todos os meus requerimentos, eles têm uma justificativa muito forte justamente porque eu quero ajudar a encontrar solução para esses problemas. Eu não estou aqui só para apontar o dedo, já falei várias vezes. Eu estou aqui para levantar a mão também, para ajudar a discutir esses temas. Né? Então, é assim que a gente tem que se comportar, mas a gente precisa também que os órgãos responsáveis pela condução desses serviços públicos fundamentais em São Mateus do Sul, eles também têm uma visão que existe uma São Mateus do Sul real, que existem pessoas reais, e essas pessoas estão sofrendo na base, e é para eles, principalmente, que a gente precisa olhar. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Jussara Ferraz, com a palavra. Eu quero dar os parabéns aqui para o vereador Pichetti pela iniciativa aí da moção da Semente a Dirce. E eu tenho 2 netas, tem a Marjorie e a Naomi. Naomi já passou pela creche Tia Dirce, Marjorie continua, e a gente sabe assim, do belo trabalho que a Tia Jo faz nesse CEMEI. Então, gratidão, né, por cada funcionário, para cada tia, né, pela troca de fralda, pelo colo, pelo carinho às nossas crianças. E quero dar os parabéns também ao Helder e a todos os organizadores aí pelo evento de sábado do Miss Paraná, que foi um sucesso, que movimentou todo o nosso comércio aí de São Mateus. E também agradecer a Cibele por passar essas informações aí para nós essa noite. Parabéns pelo trabalho e uma boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Jussara. Vereador Omar Pichetti, com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Aqui eu não pude estar presente devido ao meu trabalho no final de semana em relação à Miss Paraná. Eu queria aqui fazer as palavras da vereadora Jussara e eu acho que a vereadora Marta que falaram sobre o assunto, mas queria dar os parabéns especial não só às pessoas que produziram, que trouxeram, organizaram, mas a um grande empreendedor do nosso município, a um grande homem do nosso município,
que cedeu espaço para fazer o evento, que é o Dr. Roberto Schmidt, ex-secretário de Saúde do nosso município, proprietário de uma clínica. E eu quero deixar aqui o meu testemunho, Everne. O senhor participou muitas vezes. Uma das pessoas mais organizadas que eu já vi dentro do seu trabalho. Tem autonomia de tudo, ele sabe tudo da sua clínica. Uma vez eu precisei do seu atendimento, eu vi ele desmontando o aparelho de raio-x dele. Ele faz a manutenção própria, tem conhecimento de causa de quase tudo, um pouco, além da organização. Então, a loja do Dr. Roberto e da sua família é uma das mais elaboradas do município, um empreendimento ótimo, e fez uma visualização muito boa. Sabem que a gente tem propriedade ali muito próximo, minha mãe mora muito próximo dali com meus filhos, e ficou muito bonito, muito destaque. Eu acho que a pessoa que escolheu o lugar certo de fazer esse evento grandioso, e se destacou muito mais o evento pela toda a estrutura que o Dr. Roberto colocou para o nosso município. Então, quero dar os parabéns, não só pelo grande médico, pelo grande empreendimento, quantos e quantos anos aí cresceu o médico do trabalho, muitas e muitas empresas, não só em São Mateus, fora de São Mateus, e sempre foi um grande amigo da família Pichette. Deixo aqui o meu agradecimento pelo trabalho que sempre fez. Vereador Wagner, eu escutei as suas palavras aqui. Alguém falou que é advogado, alguém falou que é coordenadora, e eu queria falar que eu sou amigo de quase todos, e tento ser amigo de quase todos. A imposição, eu acho que a pessoa que quer fazer o que quer, quando quer e como quer, ele tem que comprar uma ilha e morar sozinho. Tem que se isolar e morar sozinho. Quando a gente vive com sociedade, eu acho que a coisa mais bonita é saber viver em sociedade. Saber viver com os diferenciais, com as pessoas que fazem do dia a dia. Eu não penso igual ao Everne. Que bom. Que bom que eu não penso igual ao Everne. Que bom que eu não penso igual ao Wagner. Que bom que eu não penso igual ao Macuco. Os gostos são diferentes. Se tudo fosse igual, que vida chata seria. Mas quando a pessoa tem essa tonalidade, esse tom de ser agressivo e achar que tudo pode, vai sempre para um juiz. Eu estou aqui há 20 anos. Vou completar 6 mandatos. Sendo a mesma pessoa sempre. E nunca pude fazer tudo o que eu queria. Porque a gente tem que respeitar as legalidades, a lei. Eu estou aqui atrás de um regimento interno. O regimento interno é muito maior que o meu, muito maior que o meu mandato. A lei orgânica do município é muito maior que o meu mandato. E qualquer cidadão está muito menor que a lei orgânica. Quem diz que não pode fazer o que foi feito é o nosso código de ética do município. Quem diz que não pode fazer o que foi feito é os preceitos legais da lei. Se a pessoa acha que pode fazer o que quer nesse mundo, ele tem que se isolar. Tem que morar só. Tem que morar num território só dele, que ele possa fazer o que quiser só dentro desse território. Mesmo assim, sendo sua propriedade, mesmo sendo só num território, ele tem que respeitar as leis. E existem leis acima de qualquer um de nós. A pessoa com menor renda do município ou a pessoa com maior renda do município. Mas uma pessoa que se coloca tão conhecedor do sistema, tão conhecedor das leis, não consegue fazer um financiamento para comprar 2 fios de luz, fio de arame e passar na sua propriedade? Simples. Simples assim. Então, vereadora Marta, coloco o meu mandato à sua disposição. Não sou advogado, mas tenho muito amigo advogado. E se a senhora precisar, a gente pode tomar qualquer tipo de providência. E eu coloco as minhas palavras no requerimento verbal da vereadora Marta como fosse minha. Se quiser, processe a mim.
Eu gosto de uma briga. E faz horas que eu não arranjo briga. Porque, Tom, quando eu arranjo uma briga aqui, e eu gosto. Vou ser bem sincero, o sangue do Pichete, de vez em quando, dá uma vontade de brigar. Eu sou mal interpretado. O vereador Wagner falou uma relação que falou sobre a Secretaria de Educação, a maneira que a Secretaria de Educação nos trata. Eu vou falar aqui, e não deveria falar, o vereador Wagner me provocou, sem saber. Eu não deveria falar o que eu vou falar, mas eu vou falar porque eu não me aguento. Eu já estou ficando com 55 anos e tem coisas que eu não aguento. Eu fiz aqui um comentário há 2 sessões atrás, aquela reunião da Câmara que foi um desabafo de quase todos, e fiz uma referência a algumas pessoas, e algumas pessoas da prefeitura acharam que eu estava falando delas. Primeiro eu falei de homens. E eu vou aqui relatar, não vou relatar a pessoa, porque eu tenho muita consideração pela família. Eu fiz uma pergunta institucional, através do meu celular próprio, para o celular próprio da pessoa, e ela fez a pergunta assim: o que você quer falar com a Hélice Bobo da Corte? Não é assim que eu respondo. Não é assim que faz. Não é assim que administra. Não é assim que você trata as pessoas. Pela amizade que eu tenho, eu fiquei chateado. Pela amizade que eu tenho, eu vou guardar isso. Na mágoa? Não. Eu vou guardar no respeito. Porque se a resposta vem de uma instituição para um vereador de 6 mandatos, como pode vir essa resposta para um cidadão que está necessitando do trabalho de nós, agentes políticos, de nós, agente público, de nós, servidores, de nós, do dia a dia? Eu tinha prometido a mim mesmo que eu não ia falar, mas a gente tem que colocar. Porque aquele administração de Facebook, Instagram e homenagens existe. É necessário? E nós temos que aplaudir? Talvez sim. Mas existe o São Mateus real. Existe o São Mateus que está com necessidade. Existe o São Mateus que está na fila. Existe o São Mateus que está desesperado por um tratamento. Existe o São Mateus que não tem carro para ir. Existe o São Mateus que não tem médico, não tem exame, etc, etc, etc. As respostas têm que ser institucionais e legais, iguais a todos. Todos e todas. É isso que nós queremos. Porque nós entramos aqui para fazer isso. Nós mudamos o governo para fazer isso. E não me interessa quem está na prefeitura. Não me interessa quem está nas secretarias. Não me interessa quem está na direção. A única pessoa que consegue me tirar daqui é a população samatoense. Não tenho receio e não tenho medo. É simples assim. Nós temos de responder da maneira mais republicana qualquer pedido, nem que seja um pedido idiota de um vereador. Por que eu falei a palavra idiota? Porque é assim que eu fui referido. Não tem problema nenhum. Como tem pessoas que fazem a fofoca de um lado, tem pessoas que fazem a fofoca do outro lado. E tudo aquilo que eu falei na sessão do desabafo, eu tenho print e conversa. Eu respeito a instituição. Eu respeito as pessoas. Mas não vem de brincadeira. Que a brincadeira tem que ficar no jogo da brincadeira. Quando a gente está respondendo institucionalmente, a gente fala sério, com respeito e olhando no olho. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Cássio, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Se referindo, então, a esse assunto do mata-burro ali, acredito que todos os vereadores, ou boa parte, tenham recebido mensagem de moradores da região, preocupados com a situação, e é uma situação preocupante, porque se permitido hoje, amanhã se tem argumento para outros, né?
E essa demanda a gente já levou à Secretaria de Obras, até peço mais uma vez ao secretário de Obras que a gente tome, né, aí dê jeito nessa situação e que execute. Tem situações que a gente não pode ficar postergando e tem que ser agilizado de imediato. E essa é uma situação que a gente não precisava nem estar discutindo aqui pela segunda, terceira vez. Então, fica aí o pedido, com todo o respeito do mundo, ao nosso secretário, que a gente sabe que é uma pessoa muito educada, né? Mas esse tipo de situação a gente tem que dar sequência e agilizar lá para o povoado Lajeado e para aqueles que frequentam essa via. Como da penúltima sessão, que foi a sessão do desabafo, e eu, né, fui contundente em algumas críticas das lombadas, hoje eu volto aqui como uma pessoa sensata e trazendo também o reconhecimento, porque tem alguns pontos aí críticos que foram atendidos e até requeria ali um cronograma das lombadas que vão ser executadas com prazo, que eu acho que é isso que a gente precisa. Quando e aonde, né? Então, o Aramis me passou, fiz esse pedido ali para ele, direto, para ele me passar essa planilha, para eu ter uma noção e também a gente poder dar um esclarecimento para a população, né? Outra situação, Renilson, agradecer aqui pelo trabalho, né, que vem fazendo, ali na Praça do Olho, que eu tinha requerido, e também no trevo da BR-476, próximo ao Posto Triângulo, foi executado, colocado iluminação nova de LED. Parabenizar também a equipe ali da Agência Trabalhador, que vem exercendo um trabalho fundamental para a gente conseguir desenvolver o nosso município. No mais, senhor presidente, hoje seria isso. Parabenizar também o nosso amigo Helder pelo evento do Miss Paraná. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cássio. Concluímos, então, as explicações pessoais. Faço o anúncio da ordem do dia, que será a 20ª sessão ordinária a ser realizada em 30 de junho de 2026, às 18 horas. Traremos, então, o projeto de lei do Executivo 26/2026 em segunda discussão e votação. Também, segunda discussão e votação, o 27 e 28/2026, todos do Executivo em sua segunda discussão e votação. Requerimentos e indicações. O senhor José Everly fez e faz parte da história aqui do Legislativo, né? Seja muito bem-vindo, assim como também todos que estiveram conosco na noite de hoje. Desejando a todos uma excelente noite e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.